batalharei com a espada da minha boca. Aí você se pergunta, a obra dos Nicolaítas? Que obra dos Nicolaítas é essa? Vamos para o Google? Neste sábado, 6 de dezembro, a Igreja Católica celebra o dia de São Nicolau, conhecido por muitos como o verdadeiro Papai Noel. O santo foi bispo de Diocese de Mira no século IV e, de acordo com a Confederação Nacional dos Bispos, foi conhecido pela extrema caridade. Ou seja, a gente comemora no dia 4 São Nicolau, certo? Que é conhecido popularmente como Papai Noel. Mas por que isso é errado? Mas nos Estados Unidos, como o Papai Noel é chamado Santa Claus, exatamente. Então, quando você for lá nos States, né, você não precisa falar Papai Noel, que eles não vão entender, mas se você falar Santa, que eles não falam, para resumir, eles falam Santa, né? E vocês podem entender, por exemplo, o que aconteceu agora no Santander, né? E foi uma... essa própria palavra santa, Santander, né, remete a esse nome santa. E essa palavra santa, se você é um anagrama, se você pegar o N e você jogar o N para o final da frase, fica Satã, que significa nada mais, nada menos do que adversário. É por essas e outras que eu não falo a palavra santo ou santa, né, por causa da ignomia que existe dentro dessa palavra. Existem várias outras palavras, mas se eu começar a falar de cada uma delas, o vídeo vai se tornar longo demais, ok? Então, voltando aqui, Apocalipse 11, mas deixa o átrio, ou seja, quando eles receberam aquele poder que foi lhe dado, né, eles saíram do átrio, ou seja, lá naquela época só Jerusalém, né, que o nome nem é esse, mas eu estou falando para compreensão, né, era considerado cidade. O resto era considerado que não era cidade. Então eles saíram daquele lugar para pregar a todas as nações as boas novas. Saia do átrio pro lado de fora, né? Não meças. Ou seja, não medir. Por que ele falou não meças? Porque foi dado às nações a pisarem na cidade pura. Por quê? O que acontece? Quais foram os mandamentos dados para Paulo para os gentios? Que vós abstenhas das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da prostituição. Dessas coisas fareis bem se vos guardar bem. Ou seja, a palavra que Paulo dava para eles é uma palavra muito branda, uma palavra que praticamente ele não falava todos os mandamentos, porque como eles estavam começando a aprender as boas novas, não era interessante falar para um povo que eles mal conheciam o Eterno, muitos deles jogados da idolatria. Quando ele chegou na Grécia, por exemplo, ele viu vários deuses e ele falou assim: não, eu venho em nome desse Deus desconhecido. Por quê? Não era interessante você jogar os 10 mandamentos, a palavra, o sábado e várias outras coisas, porque eles ainda eram como se fossem novos. E sendo novos, tinha que se dar leite e não dar comida forte, como a própria palavra fala. Então, falou: saia, pregue as boas novas, mas não meças a princípio. Por quê? Porque as cidades foram dadas a pisarem na cidade pura, porque eles tinham que aprender primeiro quem era o Salvador, qual era o nome do Salvador, o que ele fez, o sacrifício dele. Isso era mais importante para se demonstrar naquela época. Agora, o mais importante, né? A pisarem na cidade pura por 42 meses. Olha só, ele deu um cálculo aqui. Ele deu um tempo para que eles pudessem ouvir a palavra, né? E que tempo que foi dado a esse para eles ouvirem a palavra? Eu considerei as minhas duas testemunhas vestidas de saco que profetizarão por 1260 dias, ou seja, 42 meses. Isso dá 1260 anos. Não aponta 1260 dias, mas sim 1260 anos. Ou seja, desde a morte do Salvador, que eles tiveram 1260 anos com esse poder para pregar as boas novas. E como a gente comprova isso?
essa profecia de Daniel é muito importante para a gente entender. Olha só o que está escrito. Proferirá insultos contra o Altíssimo e formará um projeto de mudar os tempos e a lei. E os puros serão entregues ao seu poder durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Aí é importante a gente perceber o que significa isso. Primeiro, vamos lá, vamos começar por aqui. O tempo. Um tempo, o que significa um tempo? Um ano. Um ano, profeticamente falando, um ano tem 12 meses, cada mês como se fosse de 30 dias. 30 vezes 12, a conta 360. 360. Então, um ano é 360. 2 anos, 720. Né? Metade de um ano, 180. Ou seja, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo daria 1.260 anos. 1.260, a mesma conta que está lá em Apocalipse. Esse poder que eles receberiam esse poder por 1.260 anos. E o que ia acontecer no final desses 1.260 anos? Quando eles estivessem com o poder, olha o que aconteceria. Se alguém lhes quiser fazer mal, da sua boca sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, não importa que assim seja morto. Ou seja, você viu que Ananias e Safira, o que aconteceu, que Pedro, né, teve o poder sobre a vida deles, né? Ninguém tocava nos discípulos quando eles estavam cheios do poder. Eles têm o poder de fechar o céu para que não chovesse durante os dias da sua profecia, têm o poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, olha só, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, as vencerá e as matará. Ou seja, quando acabar o poder. Por que eu estou dizendo que quando acabar o poder? Porque, sim, aquele poder teve um começo e teve um fim. Qual era o objetivo daquele poder? O objetivo do poder era pregar, para que ninguém pudesse impedir a pregação. Mas quando terminasse o poder, eles seriam mortos. E aí chegaria, sim, o tempo da abominação desoladora. É importante fazer um adendo com relação a isso, porque a palavra fala que eles eram vestidos de saco. As duas testemunhas eram vestidas de saco. Essas duas testemunhas é a palavra, o Novo e o Velho Testamento. É isso que significa as duas testemunhas. Elas vestidas de saco porque ele falou assim, não leve ouro nem prata, mas leve a palavra. Eles eram pessoas que eram pobres e eles caminhavam pelas cidades, e se não tivessem pessoas para que pudessem acolhê-las, eles dormiriam no relento. Então, é por isso que eles eram vestidos de saco, porque eles não tinham ouro nem prata, eles só tinham a palavra, como o próprio Pedro falou na frente da porta formosa, ele falou exatamente isso. Eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Yeshua, levanta e anda. Então, eles tiveram esse poder. E quando acabou esse poder, aí sim veio a abominação desoladora. E o que vai acontecer quando terminar o poder? Eles proferirão insultos contra o Altíssimo, formará um projeto de mudar os tempos e a lei. O que é o tempo? O que é mudar o tempo? Ora, irmão, mudar o calendário. Ou seja, hoje em dia você tem um calendário cheio de deuses pagãos. Você fevereiro, Marte, que é março, o deus da guerra, né? Julho, de Júlio César, né? Ou seja, existe todo um panteão de deuses greco-romanos no nosso calendário. E não é apenas isso. O calendário começava em abril, mas foi mudado. Porque o calendário nosso hoje em dia é gregoriano. É um calendário gregoriano, né? E o calendário do Salvador, antigamente, eles usavam a lua, era um calendário lunar. Tanto é que, se a gente for ver a passagem de Apocalipse 12, ela revela sobre isso. Vamos a Apocalipse 12 para ver? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida, gritando com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Ora, irmão,
Viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher. O que que é uma mulher? A mulher tem o símbolo do templo do Todo-Poderoso, né? Conhecido como a igreja. Eu não falo igreja porque é um nome pagão, mas vamos lá, para melhor compreensão. Ela representa o corpo, né? E o que que é uma mulher vestida do sol? Por que que ela é vestida do sol? Porque ela é uma mulher revestida de poder. Ou seja, como o véu que representa o poder sobre a igreja, que ele tem que ser branco, aponta pureza, né? A gente vê que quando eles foram para Pentecostes, eles foram revestidos de poder. Essa era a mulher que foi revestida de poder lá em Pentecostes, tendo a lua debaixo dos pés, lâmpada para os meus pés e a palavra e luz para o meu caminho. Por que que ela tinha a lua? A lua representa o calendário lunar. Assim como os índios, e eu tenho um vídeo falando sobre isso, os índios falam assim, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Não, o índio fala, daqui a 2 luas, daqui a 3 luas, nós vamos nos encontrar de novo. Porque o mês lunar é feito de 29 a 30 dias, né? Dependendo da lua nova, que é a lua nova que tem essa variação, às vezes é uma ou duas lua nova, dependendo do mês. Então, o judeu, o Yaldim, ele se comunicava assim, ó, daqui a uma lua, daqui a 2 luas, né? A gente vai se encontrar. E você vê que as festas dos judeus, do passado principalmente, eram todas relacionadas à festa da Lua Nova. Tem um episódio, inclusive, que Davi tá com medo de que ele seja morto por Saul, e ele fala com Jonathan, olha, toda Lua Nova a gente se encontra para comer pão, né? E você fala que eu fui fazer um sacrifício. E na primeira Lua Nova, Saul pergunta para Jonathan, e ele fala assim, não, é, ele saiu para fazer sacrifício. Na segunda lua nova, ele, cadê Davi? E ele fica furioso que Jonathan está a favor de Davi. E ele tenta até contra a vida do seu próprio filho. E existem várias passagens que eu poderia enumerar aqui. Vou poder fazer uma pequena descrição de algumas passagens. Tanto é que existe uma coisa que é muito singular, que a palavra fala assim, nem todos dormiremos, mas todos dormiremos. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados na última trombeta. Ó, isso aí é 1 Coríntios 15, versículo 51, 1º e 2 Coríntios, depois eu vou colocar no vídeo. Mas aí você se pergunta, todos seremos transformados até a última trombeta? Mas quando vai tocar a trombeta? Aí a palavra diz, tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Salmo 80, ele fala que a trombeta vai tocar na lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Não é à toa que a própria Páscoa é comemorada até na Igreja Católica na lua cheia. Representava dia 14, que representa dia 14. Você tem esse dia na palma da sua mão. Então, meus irmãos, que eu vou provar, que eu provo, né, que o filamento das mãos forma o número 14, não da esquerda quanto da direita. Então, as festas religiosas eram marcadas pela lua e o sol conhecia o seu acaso. O sol é para marcar o dia e as estações são marcadas pela lua, ou seja, o sol, claro que tem o seu papel que é fundamental, marca os dias, mas as estações e as festas são marcadas pela lua. Tanto é que o sábado é lunar, o sábado não é solar. Então foi aí que eles mudaram os tempos. E quando você muda o tempo, você muda também a lei. Não é à toa que meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, você está onde? No meio das trevas. No meio das trevas. Não é estranho você falar bom dia no meio da noite? Quer dizer, quem mudou isso? E se você for lá nos primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis 1, 2 e 3, você vai ver lá assim, ó, tarde e manhã do primeiro dia, tarde e manhã do segundo dia. Por quê? Porque o dia começa pela noite e termina na parte clara. Por que termina na parte clara? Eu vos tirarei das trevas para a maravilhosa luz. Antes de Shoah nascer, era treva, porque a partir do momento que Adão pecou e que Caim matou, se tornou trevas, porque o escuro, as trevas, é símbolo da morte. Mas depois o Salvador nos trouxe para a vida. Então, esse é o verdadeiro significado do calendário. Existe muita profundidade nisso que eu não vou entrar no mérito, mas em suma, é isso, meus irmãos. Por isso que ele falou, mudariam os tempos e a lei. Quando eles mudaram os tempos e a lei? Exatamente na época da Idade das Trevas. Ou seja,
Quando se levantou a Igreja Católica, né? Por quê? Porque naquela época falou um prazo de 1260 dias, 1260 anos, até que chegasse a abominação desoladora. Vamos para o livro de história. Aqui você vê um livro de história, né? Você vê a capa dele, Sistema Didático de Ensino, Ensino Fundamental e Médio. Você vê a contracapa dele, né? Editora Didática Paulista, Empresa, Trabalho, Educação e Cultura. Aí você vê os nomes, né, das editoras. Mas a página que eu quero é a página 145, se eu não me engano. História geral. Vamos na página 145. Aqui na página 145, você vê a Inquisição, o Concílio de Verona, realizado em 1184, determinou que os bispos deveriam visitar 2 vezes por ano a paróquia onde houvesse acusação de heresia. Em 1252, perceba, irmão, olha só essa data, 1252, muito próximo a 1260. Sabemos que os livros de história e a minha própria história não é completamente exata, mas cabeu perfeitamente na profecia. Em 1252, o Papa Inocêncio IV autorizou que os suspeitos de heresia fossem torturados. As pessoas condenadas por heresia eram queimadas vivas. Ou seja, muitas vezes os condenados por heresia eram judeus que se recusavam a abandonar a sua religião. Olha, tá vendo aí? A partir do século XVI, os protestantes também começaram a ser considerados hereges. Então, irmãos, você vê aqui, né, uma pequena ilustração deles sendo queimados e vê que como os livros de história batem claramente com a profecia. Então você vê claramente que uma das mudanças que ocorreu, que é verídica, né, foi o dia do nascimento do Salvador. Ele é o sol da justiça. Quando você fala mudar os tempos e a lei, você muda o calendário, você não muda também a lei, porque o tempo das festas religiosas, ou seja, Páscoa, criação, a criação hoje, 1º de janeiro, né, que é o dia do Deus de duas faces, mas antes o começo do verão era o começo da estação. Tanto é que o Salvador ele é o que? A estrela da manhã, ele é o sol da justiça. Quando você vai numa ceia, tudo que está em cima da ceia, até como está escrito, o que tu vês, Amós? Eu vejo um cesto de frutos do verão. Ou seja, tudo que está numa ceia, a cevada, o pão, o vinho, são todos frutos do verão. Então, você tem que comemorar isso no verão. E o verão era o começo do ano. Era o começo do ano. Porque a partir de Moisés ele mudou o calendário. Ele falou: Eis que eu vos dou um novo mandamento, que você comece a partir de agora o dia das trombetas foi colocado de uma forma e foi começado um novo calendário que não era a partir mais do inverno. Passou a ser pelo verão, ou seja, 1º de abril. Era como se fosse, porque a palavra abril representa abrir, aprilis, vem de aprilis, significa abrir. E o 1º de abril era o princípio do ano no passado, mas só que como, creio eu que foram os romanos que mudaram isso, colocaram 2 meses antes, 1º de abril passou a ser o quê? O dia da mentira. Mas o princípio dos meses do ano era abril, tanto para os judeus como para a maior parte do mundo que foi mudado. Ou seja, o calendário deixou de ser calendário lunar, passou a ser um calendário solar. Inclusive, os próprios romanos são adoradores do Deus Sol, os egípcios são adoradores do Deus Sol, e tudo passou a ser regido pelo Sol e se esqueceu completamente da Lua. Quer dizer, se a palavra fala lá no princípio que ele fez o Sol, a Lua e as estrelas para que esses 2 luminares eles fizessem parte do calendário, a gente vê claramente o Sol, mas e a Lua? Então você vê que isso é o que significa que eles mudaram, e é por isso que houve essa abominação desoladora. Depois que a Igreja Católica se levantou, houve toda aquela destruição.
E aí você vê aqui em Daniel 12, a palavra Daniel significa juiz de Deus, quando na verdade seria Daniel, que significa juiz do Altíssimo, a palavra é babilônica. Então ouvi o homem vestido de linho que estava em cima do rio jurar, levantando para o céu a sua mão esquerda, bem como a sua mão direita, pelo eterno vivo, será um tempo, tempos, em metade de um tempo, no momento que a força do povo puro for inteiramente rompida, que todas essas coisas se cumprirão. Ou seja, que coisas são essas? Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, e o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação como jamais houve igual, desde as nações existem até aquele momento. Então, entre os filhos do teu povo serão salvos todos aqueles que se acharem escritos no livro. Ou seja, um tempo de abominação que nunca houve antes e depois também não haveria mais. São dois momentos que se tornam um só. Foi na Idade das Trevas, a idade da peste bubônica, a idade da peste negra, e tudo de ruim aconteceu. Um terço da humanidade, um terço da população da Europa acabou falecendo. Isso não é comum. Se você for ver a história dos próprios papas, eram prostitutos, eram idólatras, né? Vou deixar um link na descrição para vocês verem que o próprio um rapaz católico falando, não desrespeitando os católicos, mas existe a história é real, né? Então você vê que é isso que aconteceria depois desses um tempo, dois tempos e metade de um tempo, né? Aqui no 11, ó, desde o tempo que for suprimido o holocausto perpétuo e quando for estabelecida a abominação desoladora. E que abominação desoladora é essa? Haverá um tempo de 1290 dias. Irmão, a abominação desoladora foi que eles tiraram os pergaminhos da Bíblia, eles tiraram os pergaminhos e colocaram a Bíblia. Eles tiraram os pergaminhos e colocaram esse livro com tarja preta. Luto da morte de um filho único, porque primeiro houve a morte física e depois a morte celestial.